Imagina que você tem um hotel, o sujeito vai até o seu hotel, sua pousada e tal, e não paga. Ah, já sei, professor, já sei. Provavelmente a dica de hoje vai ser de direito penal. Pois é, tem um quê de penal, mas não é penal. Vocês vão ver que dica bacana. E para isso, eu chamei aliás, eu chamei não, eu fui convidado pela professora Gabriela para bater um papo com vocês sobre direito civil. Obrigado, professora, e vamos bater papo aqui hoje sobre penhor. É isso? Oi, Ale, tudo bem? Tudo bem, gente? Eu queria agradecer essa oportunidade do NEAF de estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre um assunto tão que às vezes as pessoas não entendem, né, Ale? Às vezes ficam confundindo. A gente trouxe uns slides bem esclarecedores. Acho que vocês vão gostar desse nosso bate-papo. É verdade, bem, falou tudo, Gabriela. Hum. Bem esclarecedor. Por quê? Eu até falei com a Gabriela, né? Como eu não falei, essa dica é do que, afinal? Fui lendo hoje de manhã e eu falei, poxa, isso aqui tem muito a ver com o exercício arbitrário. É um crime lá, né? Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer uma pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite. E aí, será que a lei permite fazer alguma coisa nesse sentido? Mas vamos para o direito civil. Eu vou ler as questões, eu vou ler a questão e a professora Gabi vai falando com vocês aí o resto. Vamos lá? Perfeito. 2023, oficial de justiça, que foi a prova que foi anterior e não pegou ainda a capital que deve sair por aí. Durante suas férias, dele, Joaquim decidiu se hospedar em uma pousada de luxo de propriedade de Marcello. Como pretendia ficar por um longo período, Joaquim levou diversas bagagens, joias, dinheiro, até mesmo alguns bens móveis de sua residência e tal. Passada uma semana do início da hospedagem, olha, o Marcelo tá cobrando, né? O Joaquim não pagou nada. Meu Deus! Diante dessa situação, Marcelo pode fazer o efetivo penhor antes de recorrer à autoridade judiciária, se houver perigo da demora, dando a Joaquim comprovante dos bens que ele se apossou. Então, pelo que eu estou vendo aqui, Gabriela, o que o cara vai poder fazer é, de repente, até se apossar desses bens, né? É o que ela vai explicar aqui pra gente. Ah, e eu aproveito para agradecer as pessoas que estão assistindo, deixando comentários, divulgando esse trabalho maravilhoso, porque a gente aqui não é só trazer questões de uma banca só, é uma teoria por meio de questões. Então pode ser VUNESP, ou criada, ou o que for. Professora, o item está certo. Versa sobre o que, afinal, essa questão? Professora, versa sobre penhor, versa sobre penhora, porque eu não sei muito bem a diferença. Olha que interessante, né, Ale? Essa questão ela traz exatamente o penhor, que é diferente da penhora, e a gente vai ver aí mais para frente nos slides que realmente esse penhor, né, ele é esse Uhum. direito real, ela é a entrega de um bem com essa finalidade de garantir um pagamento. Você mesmo sempre comenta isso nas suas aulas, né, Ale? Aquela pessoa que vai lá, leva uma joia, e aí ela garante esse pagamento, né, da dívida, se acontecer alguma coisa ela não pagar, existe essa joia para Minha mãe era a rainha do penhor, viu, na Caixa Econômica. Ela levava joias de família e pegava uma grana. Vai saber, né? O que que ela torrava tanto dinheiro, mas ela torrava. E aí, depois então ficava como garantia, né? Se não pagasse, exatamente. o banco se apostava daquele anel. E muita gente perde o bem nessa, né, Ale? Às vezes Hum. não consegue pagar lá e aí perde o bem, esse bem móvel que teve o penhor, né. E é diferente do instituto da penhora, que ele é um instituto lá do direito processual. Então, quando você, tem uma dívida, né, o credor ele pode se valer, judicialmente para fazer com que o devedor Hum. inadimplente, ele seja acionado judicialmente e o juiz entenda que vamos penhorar esses bens desse devedor, né, para garantir essa dívida do credor. Então são institutos muito diferentes e as pessoas às vezes confundem isso na prática, tá? O penhor é uma coisa lá do direito real e a penhora é uma coisa que a gente vai buscar lá na justiça e é o juiz que vai penhorar os bens do devedor, tá? Então é bem A penhora é uma maneira que tem o credor de buscar bens do devedor para satisfazer o que ele deve, né? O cara bateu o carro, ele não pode ir lá pegar pelo pescoço o cara, mas o juiz pode falar, ó, tá penhorada a sua conta corrente, nesse sentido, né? exatamente, vai garantir Tá, esse devedor inadimplente, né? Esse tá. devedor que já não está adimplindo Já, suas dívidas. já entendemos aqui, professora, porque eu estou fazendo a voz do aluno aqui junto com a professora, né?
esse programa é do professor, mas eu adoro participar porque um aluno me falou, faz as vozes do aluno, Ale, porque também é legal. Vamos lá, vamos ver se vocês gostam disso, vamos lá. Relativo ao penhor, direito real. O E devedor exatamente, transfere a posse de uma coisa móvel ou mobilizável, suscetível de alienação, com o fim de garantir o pagamento do débito. E, tá, ele está explicando quem é o devedor no penhor e quem é o credor, é isso, professora? exatamente. Quem é esse credor pignoratício, que é um nome às vezes que as pessoas se assustam. Como é Nossa, que é? quem que é o Credor credor pignoratício? pignoratício. Putz, grilo. Exatamente, parece até um palavrão, né, Ale? Mas não é. Quando você for xingar alguém, você fala Credor pignoratício, mas não é. pignoratício. Então, quer dizer, o devedor transfere a posse. Vai, no Exato, caso da minha esse mãe que deixou a joia lá na Caixa Econômica. Para dar um exemplo bem fácil, tá, pessoal? Esse é o devedor. E quem é o credor? É aquele que tem direito de quê? de reter essa coisa empenhada, né? Enquanto o devedor ele não Hum, adimplir essa obrigação, ele vai ficar com a posse desse bem, dessa coisa móvel ou mobilizável. Quando a gente fala de mobilizável, se usa muito título de crédito, né, Lu? Lá na parte dos uhum. direito empresarial. Mas aqui a gente está falando assim de um bem, de uma coisa móvel, o credor ele vai ter esse direito de reter essa coisa até o devedor adimplir, ele quitar as dívidas, né? Pagar o que ele deve ao devedor. E E- esse é o credor pignoratício, aquele então, que no tem caso do nosso exemplo, o dono do hotel, professora, é o credor pignoratício. exatamente. A diferença do credor lá do hotel, e a gente vai ver isso para frente, é que aqui, quando a gente vai lá na Caixa Econômica, né, Ale, o devedor ele vai voluntariamente fazer essa troca. Aqui não, a gente está falando de até uma exceção, de um jeito que Hum. esse credor ele vai tomar os bens, né, de uma forma até arbitrária. É por isso que a gente fala tanto que é uma exceção ou exercício arbitrário das próprias razões. Na Tá. lei, você pressupõe que isso pode acontecer. Legal. Aqui vem espécies de penhor. O comum decorre da vontade das partes, que você acabou de citar o exemplo da joia, e o penhor Exatamente. especial, previsto no artigo 451, 472. Rural, industrial, mercantil, direito de título de crédito, de veículos, e o legal. Você deu uma ênfase ali no legal. Exatamente, porque é exatamente o legal que trata a questão. A questão ela vai falar Hum, exatamente desse penhor especial, que é o penhor legal, tá? É o credor em algumas situações, independente do consentimento do devedor, e isso é muito importante a gente entender, porque aqui não há consentimento do devedor. Você vê que o devedor está fazendo a dívida, causou a dívida, e o credor, para garantir, ele vai poder, antes mesmo de entrar em juízo, né? Fazer esse penhor hum. legal, que é uma exceção, Dono do hotel vai poder exatamente. pegar os bens do cara, independente da vontade do cara que não paga o hotel. E legalmente, isso está previsto expressamente no Código Civil, que é Não uma fez coisa nada de importante. errado o dono do hotel. Tá. Exatamente. Tá. Aí você colocou gabarito, certo. São credores pignoratícios, independentemente de contrato, de convenção. Exatamente. Hospedeiros ou fornecedores de pousado ou alimentos sobre as bagagens, móveis, joia e dinheiro que seus consumidores ou fregueses tiverem consigo nas respectivas casas ou estabelecimentos, pelas despesas ou consumos que aí tiverem feito. O dono do prédio rústico urbano sobre os bens móveis que o renderam, o inquilino tenha guarnecido o mesmo prédio. Nossa, a situação caiu com uma luva lá No inciso na questão no inciso 1, 1, né, do né? artigo 1467, exatamente. Quando a gente fala desses hospedeiros ou fornecedores de pousada, que é lá o Marcelo com o Joaquim, né, que eles estão lá Aham. nesse imbróglio, o Joaquim está morando na pousada e não até agora não pagou, e enfim, nesse receio dele não quitar essa dívida, o Marcelo ele vai poder sim fazer esse efetivo penhor antes de recorrer às autoridades Aí é judiciais. que tá. Antes de ir para o judiciário, professora. Antes de ir para o judiciário. É claro que a gente vai ver mais para frente aí que depois ele vai ter que judicializar, tá? Ele não vai poder ficar com esse penhor para sempre aí, com os bens do Joaquim, mas ele depois vai ter que Ah! entrar com esse processo. Mas Então, ele já faz isso como uma garantia, é realmente um exercício, né? É fazer justiça com as próprias mãos, então legalmente. como é que é o nome do rapaz? É Marcelo, né? O O, Marcelo, ele vai pegar os bens do Joaquim. O Joaquim tá lá, sei lá, com um notebook, com uma tá. joia, com um dinheiro. Ele vai falar: olha, eu vou poder pegar esse dinheiro aí, esse notebook, para garantir essa dívida, né? Mas Pelo ele dá menos. um comprovante dos bens que ele pegou. Exatamente. Ele tem que dar um comprovante de tudo que ele pegou desse devedor, né? Ele não pode pegar Uhum. à torto e à direita, ele vai ter que dar esse comprovante dos bens que ele se apossou
para garantir essa dívida específica. Tá, tá. Você colocou também no seu material, professora, esse slide, explica para nós. Tem de ter meio que um papel, alguma coisa exposto para mostrar os preços, Exato. tá? Porque senão fica uma coisa arbitrária, né? Não sei nem o preço que eu tô pagando, é isso? Exatamente. Quando você entra numa pousada, num hotel, você pode ver que às vezes eles deixam lá um valor, assim, explicando a diária, né, os valores da diária, você pode ver que isso é bem comum. É justamente esse valor ostensivo, né, o devedor, ele precisa ter noção do que ele deve, senão fica muito arbitrário do credor também, não limitar o que Hum, ele consumiu. Olha, aquele menu lá que está lá dentro, ó, quanto que foi essa água que ele consumiu, quanto que foi essa cerveja que ele pegou, ou essa balinha, esse chocolate, ele vai ter tá. que ter uma noção prévia e ostensiva, né? Precisa estar para ele lá dos preços e do que ele consumiu em Se não si. dá nulidade do penhor. Exatamente, senão esse Tá, penhor é nulo. tá. Aí vem. No penhor legal, o credor pode tomar garantia um ou mais objetos até o valor da dívida, legal. Tomado o penhor, e aí que você falou, Ale, não é só fazer isso, ele toma o penhor, dá Exatamente. comprovante e busca a homologação judicial, é isso? Exatamente, ele vai ter que depois levar isso ao judiciário, tá? Olha, eu estava com fundado temor, daí a pessoa não pagava, ela já estava lá uma semana, ela não pagava, eu sempre pegava, tentava cobrar, ela fugia, sabe? Aquele devedor que se esconde, né? Então, ele estava com fundado temor de não ser quitado, então, ele garantiu, se apossou desses bens, depois ele vai ter que realmente entrar lá com o processo e tentar isso judicialmente. Tá. E uma última coisa, professor, como assim pode o locatário impedir a constituição do penhor? Isso, o locatário ou, enfim, o devedor, né, Do ele dever? pode impedir essa constituição mediante um calção idôneo. Então ele pode Ah, simplesmente chegar e falar: "Olha, não, eu tenho esse valor depositado aqui em garantia, não pega apesar de meus eu". bens. Tá aqui o Isso, dinheiro. exatamente, ele pode, mediante uma calção idônea, né, garantir essa dívida e falar: "Não, eu não estou pagando agora, mas eu garanto aqui que até o fim da Uhum. minha hospedagem eu vou quitar, aqui toma uma garantia". Entendi, Então, isso entendi. pode ser um impeditivo de penhor, tá? Tá. Deixa eu voltar aqui. Gente, essa questão foi para oficial de justiça. É O uma item, questão bem portanto, interessante. foi certo. Marcelo pode fazer efetivo penhor antes de recorrer à autoridade judiciária. Se houver perigo da demora, dando a Joaquim comprovante dos bens que se apossou. Professora, com todo respeito, antes de entrar aqui e ouvir sobre esse esquema, a pessoa poderia dizer que essa questão é difícil. Será que agora ela diria que essa questão é difícil? Eu acho que agora explicando, né, Ale, é muito interessante quando a gente conversa, eu e você, a gente tem essa troca, né, e assim, a gente sempre está falando que as bancas elas estão, saindo um pouco desse viés só de lei seca, né, e trazendo sempre uma historinha. Então, quando a gente conta uma historinha nas aulas, é justamente já prevendo que a banca também pode contar historinhas, e se você for observar durante a história, ela vai exatamente linkando a letra da lei pura, seca aí, no meio da historinha para você já se lembrar daquilo que você estudou, daquilo que você leu. Isso Então, mesmo. realmente, a aula ela complementa, né, esse entendimento e que pode ser, num primeiro momento, nossa, penhor, um negócio muito diferente, né? Mas que quando você explica assim numa historinha ou num conto, trazendo a lei, fica um pouco mais tranquilo. Eu acho que as pessoas daí, depois, por favor, né? Diga pra gente, escreve aí se você gostou, dá as dicas, sugestões, né? Professora gravar mais também, eu também. Seja só o professor, seja o professor e eu aqui fazendo minhas interrupções de professor, né? Que o pessoal escreve depois, ele não deixa ela falar. Que aqui eu deixo, né? Eu sou obrigado a deixar, né? Não conheço, não sei nada de credor perigo ignorantíssimo, mas agora eu já sei um pouquinho. Professora Gabriela, muito obrigado. Aos colegas aí, deixem comentários depois pra gente se gostaram. Valeu, prof. Eu que agradeço, gente. Obrigada. Ó, continue nos estudos firmes que essa edital aí daqui a pouco tá chegando. Aliás, temos vários, né? Tem desde Sim. TJ de Capital, tem TRF, tem muita coisa, TSE unificado, tem muita coisa boa aí. Valeu, gente. Valeu, professora. Tchau, tchau, gente. Tchau.